Já apareceu que está gravando para vocês já, né? A partir dessa aula, a gente vai ver as chamadas classes de palavras. O que são essas classes de palavras? Vejam. Aristóteles, num determinado momento da história do pensamento, percebeu que resolveu, na verdade, organizar tudo e colocar todas as coisas dentro de um esquema. E ele era um filósofo grego, então ele organizou tudo como se fosse num arquivo, colocando uma etiquetazinha para cada grupo de coisas. Mais tarde, quando resolveram organizar a gramática, partiram dessa organização de Aristóteles. Então, Aristóteles tinha dividido o ser, né, todas as coisas que existem, em 10 categorias. Eram a substância, acidente, posição, uma série de coisas que, segundo Aristóteles, eram características da existência das coisas. E aí, quando foram organizar a gramática, partiram desse conceito e organizaram a gramática em 10 classes, não mais categorias. A classe que Aristóteles chamou de substância é aquela mesma que recebeu o nome de substantivo. Vejam que até a palavra é do mesmo grupo. E aí, as 10 classes de palavras, a gente tem 6 delas, que são classes variáveis, e 4 delas que são invariáveis. Dentro das classes variáveis de palavra, a gente tem o substantivo como, vamos dizer, a principal delas, depois o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. São 6 classes variáveis. O que significa dizer que são variáveis? Significa dizer que, de alguma forma, elas sofrem algumas variações. Por exemplo, os substantivos sofrem variações de gênero, masculino, feminino, de número, singular e plural, e de grau, aumentativo e diminutivo, por exemplo. Os adjetivos vão sofrer as suas variações, o artigo sofre outro tipo de variação. Então, essas classes variáveis são chamadas assim porque elas variam, elas mudam, dependendo do que elas pretendam expressar. As outras 4 são as chamadas classes invariáveis de palavra, que são a preposição e o advérbio, a conjunção e a interjeição. Essas 4 classes invariáveis a gente vai ver na última semana, no módulo 8, que é no dia 23 de junho, e no dia 25 de junho. Então, são as nossas 2 últimas aulas. Hoje, a gente vai ver, na aula de hoje, aula 7, os substantivos. Na aula de sexta-feira, aula 8, a gente vai ver os artigos. Na aula da próxima quarta-feira, que vai ser a aula 9, a gente vai ver os adjetivos e os pronomes. E na aula 10, que é a aula do dia 4 de junho, a gente vai ver os numerais. Na semana, nos módulos 6 e 7, por exemplo, portanto, das aulas do dia 9 do 6, 11 do 6, 16 do 6 e 18 do 6, a gente vai dedicar só a verbos, e aí vai ter uma prova. A gente tem agora a nota do segundo bimestre, vai ser só sobre substantivo, portanto, a gente vai ter só uma prova sobre substantivo e adjetivo, ou sobre substantivo e artigo. Numeral e pronome, a gente vai ter, acho que verbo pode ser a nota do terceiro bimestre. E substantivo e artigo é a nota 1 do segundo bimestre. Adjetivo, numeral e pronome é a nota 2 do segundo bimestre. E advérbio, preposição, conjunção e interjeição é o quarto bimestre. E aí a gente conclui toda a parte. Então, primeiro bimestre foi só literatura, cuja nota está liberada já, cuja avaliação está liberada já a partir de hoje. E depois eu libero a de
a de substantivos. Então, vamos ali para a projeção. Então, classes de palavras, vocês já entenderam o que significa, é a tentativa de espelhar a gramática naqueles conceitos da filosofia aristotélica que dividia todas as coisas segundo a forma como Aristóteles entendia que eram as manifestações do ser, das coisas que existem. E aí a gente tem o substantivo. Para o substantivo, a gente vai ver 3 divisões. Que divisões são essas? Vamos ver os adjetivos segundo a sua... Não, na verdade, duas divisões só. Quanto à classificação e quanto à flexão. Quanto à classificação, os substantivos são esses aqui. Dividem-se em 4 grandes grupos, em 4 grandes pares, vamos chamá-los assim. Esses pares são os substantivos próprios e o comum, primeiro par. O segundo par, os concretos e os abstratos. O terceiro par, os simples e os compostos. E o último par, o quarto, os primitivos e os derivados. Notem que os coletivos, os substantivos chamados coletivos, fazem parte do grupo dos substantivos comuns. Aí, isso é uma introdução rápida, a gente não vai se deter muito mais nisso aqui, a não ser quando a gente for ver os compostos, talvez. Mas vamos aqui. O que são nomes próprios, substantivos próprios? São aqueles substantivos que designam um ser em particular. Então, você tem uma classe de seres, que são os substantivos comuns, e quando você, dentre todos os seres da mesma espécie, você puxa um deles, com a designação dele, isso é o nome próprio. Então, você tem, por exemplo, Antônio, Brasil e Totó, que seriam nomes próprios. Os nomes próprios a gente tem de escrevê-los com letras maiúsculas, com a inicial maiúscula, sempre. O nome comum é aquele nome, o substantivo comum é aquele que se aplica a todos os indivíduos da mesma espécie. Então, você tem homem, país e cachorro. Vejam que eu escolhi os nomes aqui de acordo. Veja, homem, um específico, Antônio, poderia ser Maria, que aqui está homem no sentido de humanidade. País, Brasil. País é um nome comum, designa todos os países, mas quando eu digo Brasil, só se refere a todo o grupo dos países, refere-se a um deles só. Cachorro é o nome comum de toda essa raça, né, de todos esses indivíduos. Mas se eu pego um deles, por exemplo, Totó, já é uma particularização. Os coletivos a gente vai tratar deles agora na próxima diapositiva. Os nomes concretos, vejam, quando a gente estava lá no fundamental, a gente aprendeu 2 noções interessantes. A gente vai utilizar dessa noção, só que vai melhorá-las. Por exemplo, a gente aprendeu lá no fundamental que nomes concretos são aqueles que a gente pode tocar, e os nomes abstratos são aqueles que a gente não pode tocar. Só que isso era um conceito que valia muito bem para quando a gente estava lá no fundamental. Desse mesmo jeito como ele está dito, já não serve para a gente aqui. Já não serve para a gente aqui. Então, o que é que a gente vai alterar? Os nomes concretos, os substantivos concretos, são aqueles que a gente pode tocar com a imaginação, pelo menos. Aqueles que a gente pode, que podem ser tocados, como eu coloquei aí no slide, que podem ser tocados ou imaginados. Então, você tem mesa, mas você consegue imaginar um saci, por exemplo. Quando você tem uma imagem na sua cabeça do que seja aquela figura, mesmo que, pelo menos eu nunca vi um saci, vamos imaginar que eles não existam, um duende, um gnomo, mesmo que você nunca tenha visto, nunca tenha conseguido tocar nenhum, mas se você conseguir imaginar a figura de um duende, a figura de um gnomo, a figura de um saci, a figura de uma sereia, a figura de um unicórnio, isso é suficiente para que isso seja concreto. Então, saci, unicórnio, duende, todos esses seres mitológicos, vamos dizer assim, e aí com o termo mitológico eu não estou dizendo que essas coisas não existam, estou dizendo que a gente nunca, a não ser alguém que já disse aí no chat que já viu, acho que um gnomo, mas a não ser as pessoas que não tiveram contatos de primeiro grau com essas criaturas,
vão pensar que eles são abstratos, mas não, são concretos, porque a gente tem a imagem, a figura deles na nossa cabeça. Deus é uma questão problemática. Deus é uma questão problemática porque, dependendo da linha religiosa que a pessoa segue, vai dizer que Deus não pode ser imaginado. Uns vão imaginar Deus como um velhinho, outros, dependendo se segue linha de algum tipo de bruxaria, da bruxaria clássica, não essas bruxarias hollywoodianas, vão imaginar Deus como sendo a união do masculino e do feminino. Então, mas de qualquer forma existe uma imaginação, existe uma compreensão sobre Deus. Existem, ou pelo menos você pode ter um contato afetivo com Deus. Então, mas aí Deus eu botei como uma particularização, porque dependendo da linha, como eu disse, religiosa que a pessoa segue, não vai conseguir imaginar a Deus ou nem vai conceber a existência de Deus, como é o caso dos ateus. Mas, de qualquer forma, é considerado um substantivo concreto pela gramática. Os abstratos, portanto, são aqueles que a gente não consegue imaginar. Por mais esforço que você faça, você nunca vai imaginar a fome. Você apenas sente a fome. Se você for imaginar a fome como sendo uma pessoa muito magra, cinza, morrendo de fome, na verdade você não está imaginando a fome. Você está imaginando alguém que está com muita fome. É diferente. A morte. A morte. Por exemplo, se vocês leem ou veem desenhos, a morte é sempre representada como uma figura num capuz, com um capuz, uma foice, que é responsável por tirar a vida das pessoas. Mas, mesmo assim, essa não é uma representação muito clara da morte. De qualquer forma, a gente até poderia colocar a morte aí como sendo um substantivo concreto, porque você tem essa imagem misteriosa do que seja a morte. Isso não é uma imagem que Maurício de Souza, por exemplo, criou lá nas histórias da Mônica e do Cebolinha, por exemplo. Desde o mundo grego, há tantas representações do século XVI, vai sempre imaginar a morte como sendo, às vezes, um esqueleto carregando uma foice para ceifar, né, para colher as vidas, as almas. Então, os abstratos são aqueles que a gente não pode imaginar. Geralmente, são substantivos, são coisas que estão relacionadas aos sentimentos. Amor, fome, dor, ou outras coisas que implicam abundância, riqueza, limpeza. Você não consegue imaginar uma riqueza. Se você imaginar uma montanha toda de ouro, você está imaginando uma montanha de ouro e não a riqueza, porque sempre haverá alguém que tenha uma riqueza maior do que aquela, uma montanha de ouro maior do que aquela. Então, a montanha de ouro não é a riqueza. A riqueza é alguma coisa que a gente sabe o que é, mas que a gente não tem a experiência com ela. Então, riqueza, limpeza, pobreza, fome, dor, amor, alegria, essas coisas são todas abstratas, porque você não tem uma representação delas. O substantivo simples, o terceiro par, né? Simples e composto. O que são substantivos simples? São aqueles que têm um só radical, que na palavra você encontra, ela é simples, ela tem um só elemento na sua formação. E aí eu coloquei essas três, só para exemplificar. Chuva, flor e pé. Serão compostos os substantivos que tenham mais de um radical. Aí eu pegando essas mesmas três palavras que coloquei aqui nos simples, fiz guarda-chuva, couve-flor e pé de moleque. Então vejam que aqui está o chuva entrou aqui, o flor entrou aqui e o moleque entrou aqui. Deixa-me só fazer uma correção. Lá no slide que está no PDF, no CIGA, vão aparecer, eu não vou alterar, eu já coloquei lá, é só vocês acrescentarem, por favor, um M aqui no designam os próprios, designam o indivíduo, aplicam-se a todos, e aí eu tinha feito, aqui veja, eu coloquei no plural, mas aqui eu não sei por que razão não coloquei. Então tem um radical, os compostos têm mais de um. Os primitivos são aqueles que
não tem nenhuma palavra antes deles em português. Então, a primeira palavra, que é aquela que vai dar origem a outras tantas palavras, é considerado uma palavra primitiva. E aí eu coloquei a palavra pedra só, porque senão ia ficar muito grande. Mas dos exemplos de pedra, vocês vão entender e aplicar a outros tantos. E os derivados são aqueles substantivos que se originam, e de novo aí está outro errinho, dão origem, originam-se, dão origem a outros e originam-se de outros, né, que são os primitivos. Então, do radical, P-E-D-R, pedra, você vai ter, olha, pedreiro, está aqui o radical, pedrada, pedraria, pedregulho, apedrejar, olha aqui o radical. E algumas gramáticas, eu não concordo muito com isso, mas algumas gramáticas colocam petrificar como sendo derivado de pedra. Eu não concordo por uma razão. Botei aí, mas eu não concordo com isso, porque petrificar não vem de pedra. Petrificar vem de petra, que é pedra em latim, mas não de pedra nossa. Mas, de qualquer forma, muitos autores colocam petrificar, petróleo, como sendo derivado de pedra, porque petróleo significa óleo extraído da pedra. Mas aí não, a palavra de origem não é portuguesa, mas de qualquer forma, muitos gramáticos, quase todos, na verdade, colocam e consideram isso. Estou colocando porque isso pode aparecer em alguma prova que vocês vão fazer ali fora, um concurso, qualquer coisa, pode aparecer uma questão como essa, e aí fiquem atentos nessa situação. Bem, e aí a gente terminou essa parte da classificação. Vamos para os coletivos agora. Quando a gente fala dos coletivos, a gente fala de um grupo de palavras que designam vários seres. É um substantivo comum que designam, no singular, vários seres, aliás, designam um conjunto de seres. A gente tem 3 tipos de coletivos, que são os coletivos chamados específicos, não específicos e numéricos. O que são os específicos? São aqueles que designam a mesma espécie de ser, e que quando você o diz, você não precisa colocar nada para melhorar, para deixar clara a ideia. Então, quando eu falo de boiada, eu vou imaginar um monte de boi. Eu não tenho como imaginar um monte de porco ou um monte de, um monte de borboletas. Biblioteca, vou sempre imaginar um monte de livros. Arquipélago, eu só posso imaginar um monte de ilhas. Quando essas palavras são usadas, boiada, biblioteca, arquipélago, nela tudo já está dito. Existe o coletivo de borboleta, que aí também você não precisa botar uma palavra dizendo de borboletas, né? Que é paná-paná. Paná-paná, que é o de borboletas. Que ele é específico. Paná, se eu não me engano, é uma palavra de origem tupi. Paná era como os tupis chamavam borboleta. E a forma interessante como às vezes eles faziam o plural era repetindo a mesma palavra. Então, quando eles diziam paná, paná, estavam dizendo borboletas. Era a forma deles de fazerem o plural. E aí, os gramáticos pegaram isso do tupi e trouxeram para o português como sendo o coletivo de borboleta. Os não específicos são aqueles que você tem uma palavra que designa um grupo, mas não é um grupo específico. Eles precisam ser especificados. Por exemplo, a palavra junta. Junta você tem, por exemplo, essas 3 que eu coloquei aí. Uma junta de médicos, uma junta de bois, por exemplo, aqueles 2 boizinhos que vão puxando um carro de boi, é chamado junta. E você tem uma junta de examinadores. Se, por exemplo, você for fazer um concurso público, você vai ter que passar por uma junta. Ou, às vezes, eles vão chamar de banca também. Mas é uma junta, são pessoas que vão examinar e dar uma avaliação para o seu trabalho. Mas é uma junta. Então, vejam, com a mesma palavra, junta, se você disser, eu participei, eu vi uma junta hoje, mas uma junta de quê? Tem que dizer, junta disso.
Cardume, por exemplo, é outro que é específico. Você não precisa dizer um cardume de peixes. E os numéricos são aqueles que designam o número exato de seres. Semana, dúzia, grosa, que são 12 dúzias. Século, que são 100 anos. Lustro, que são 5 anos. Então, são nomes que indicam uma quantidade de seres da mesma espécie. Semana tem a ver com 9 dias. Novena são 9 dias. Trezena são 13 dias. Milheiro são 1000. Agora, milheiro você tem que especificar, né? Ele é numérico, mas ele é não específico. Quando eu digo também semana é específico, mas dúzia. São 12 de quê? Dúzia de bananas, dúzia de ovos. Tudo tranquilo até aí? Aí, nessas duas imagens que eu coloquei embaixo, eu tirei, isso está na página, eu não sei qual é a página do PDF, que isso está lá no material. Aqui na gramática, isso aí é na página 106 e 107. Na verdade, no scanner, deve ser a página 2. 2 ou a página 4, porque eu devo ter escaneado essa primeira aqui, ou essa, talvez, só essa página. Eu sempre escaneio a primeira, a segunda por causa da ficha catalográfica, e aí tem 2, 3, 4. Mas, de qualquer forma, vai estar o número da página escrito em cima. Aí vocês vão ver, né? Então, está aqui na página 106 e 107 do livro, deve ser a página 4 do PDF, vocês vão ter uma listinha de alguns coletivos importantes. Então, por favor, deem uma olhada no material, porque dessa lista, saem algumas coisas para avaliação. Aí a gente entra no segundo e último ponto, apesar de que esse é extremamente longo, que é a flexão. A flexão está dividida em 3 grupos. É a flexão de gênero, a flexão de número e a flexão de grau. Então, a gente vai ver agora cada um desses particularizadamente. Na flexão de gênero, os substantivos, aliás, as palavras todas em português, todas, isso vai aparecer no verbo, menos nos invariáveis, né? Que aí não há como isso. Mas, praticamente, em todas as classes variáveis, haverá a presença de masculino e feminino e de singular e plural. Então, a flexão de gênero e a flexão de número serão uma constante em todas as em toda a classe variável. Você pode perguntar, mas o verbo existe uma variação de número? Sim, quando você usa o verbo composto. O verbo composto com ser, por exemplo. Ser ou estar. Ele está contente é invariável, deixa eu ver aqui. Ele foi aprovado, ela foi aprovada. Eles foram aprovados, elas foram aprovadas. Então, note que até no verbo aparece também a noção de masculino e feminino. De número, é óbvio que aparece, porque tem a diferença entre as pessoas do singular e as pessoas do plural. E aí no verbo, obviamente, a gente vai falar com mais detalhe depois dele, lá na aula dedicada a verbo. Mas eu só estou dizendo que essa noção vai aparecer... Só um instante, viu? Pronto, voltando. Então, essa noção de gênero também aparecerá nos verbos. Depois, quando a gente for ver pronomes, a gente vai ver que ocasionalmente isso também vai aparecer. Vamos aqui. Quanto aos gêneros, a gente divide os substantivos em os adjetivos também. Muitas das coisas que a gente está falando para substantivo valerão também para os adjetivos. Então,
quando a gente for tratar dos adjetivos, muitos conceitos desses que a gente está tratando aqui, eu já vou considerar como foram vistos, porque são exatamente os mesmos. São as mesmas considerações que a gente precisa fazer para esses também. Então, os biformes são aqueles que têm bi, variam em duas formas, masculino e feminino, e os uniformes são aqueles que só têm um gênero. E aí a gente tem esses dois grupos, esses três que aparecem aqui, epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Aqui a nomenclatura ficou diferente dessa que eu coloquei aqui. Epiceno está o último, os comuns de dois estão o primeiro e os sobrecomuns estão no do meio. Então vamos aqui. Vamos começar pelos sobrecomuns. Sobrecomuns são aqueles que não aceitam nem a flexão do elemento determinante. Não, tem que começar por aqui mesmo. O comum de dois caracterizam-se pela flexão do elemento determinante, do artigo, do pronome, do adjetivo. Então, você veja, você tem jovem. Jovem é uma palavra que, se aplicado a um homem, você diz o jovem. Se aplicado a uma mulher, você diz a jovem. Assim como pirata, Marte, selvagem, chefe, sabiá. Presidente não varia. Agora anda uma moda aqui de chamar de presidenta. Se for assim, tem que chamar de estudanta também. Porque se variar presidente, tem que variar todos os outros que terminem em NTE. Aí estudante, estudanta. Doente, doenta. Se variar um, tem que variar todos os outros. Então, não tem isso. O presidente, a presidente. Ainda que professores do IFAL utilizem isso, é um erro. Eles usam porque é só uma visão política que eles têm de mundo. Política, não linguística. E a gente distingue aqui, pelo menos nas minhas aulas, política não tem nada a ver com minhas aulas. A gente trabalha a língua como ela deve ser trabalhada e não como um grupo político imagina que tenha que ser. E aí está aqui, o presidente e a presidente. Os sobrecomuns, existe um que tem uma variação, mas é uma variação que já acontecia no século XVI, que é parente e parenta. Vamos dizer, é a exceção. É a exceção. Mas isso já vem do português do século XVI, não. Isso já vem no português desde o século XII, que é quando apareceram os primeiros escritos. Parente e parenta sempre foram considerados como distintos. Os sobrecomuns, esses daqui, então, você vê que ele varia. O outro que a gente tem, que é sobrecomum, jornalista, dentista, que aí você conhece se é masculino ou feminino pelo artigo ou pelo determinante, né, pelo adjetivo. Ele é um bom dentista. Ela é uma boa dentista. Os sobrecomuns são aqueles que nem esse elemento determinante pode variar. Então, quando você diz o algoz, independente de ser um homem ou ser uma mulher, vai ser sempre o algoz. Assim como a criança, independente de ser um menininho ou uma menininha, vai ser sempre feminino, a criança. E ainda tem esses politizadores que dizem que a língua é machista. O cônjuge, que indica o marido, a esposa. A vítima, a testemunha, a criatura, a pessoa. São todas palavras que não têm variação de gênero. E, pasme, está ali a segunda palavra, o monstro. É sempre masculino, não tem a monstra. Ela é um monstro. Mesmo que seja uma mulher, a gente vai dizer ela é um monstro. E os epicenos, por fim, é como se fossem os sobrecomuns dos animais. Aqui, sobrecomuns aplicam-se a pessoas, os epicenos só se aplicam a animais. Eles não aceitam a flexão do elemento determinante. Você tem... Agora, o que acontece aqui, e aí vai ter uma diferença entre os gramáticos, é que... Mas aí há uma coisa que chama-se norma gramatical brasileira, que é uma lei que rege a língua portuguesa. Uma vez que a língua portuguesa é determinada na Constituição como sendo a língua oficial do Brasil, qualquer coisa que ferisse a língua portuguesa seria um crime. Então, a pessoa não fazer a flexão de gênero, dizer, os meninos foram,
em tese, isso era um crime, porque é uma lei dizer que a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa. Mas, vou deixar isso para lá. Os epicenos são esses daí. O que preconiza a NGB, essa norma gramatical brasileira? Que quando você tem os epicenos, você vai distingui-los colocando o adjetivo macho ou fêmea. Aí acontece, porém, uma doidice, que há um professor, eu não vou pegar, tá ali a gramática dele, que é o professor Napoleão Mendes de Almeida, na gramática dele, chamada Gramática Metódica da Língua Portuguesa, ele diz o seguinte: olha, se macho e fêmea são adjetivos, os adjetivos não têm que concordar em número e em gênero com a palavra que se refere? Você não vai dizer, é uma menina bonito, é um rapaz muito engraçadinha. Você não tem como, porque você tem que concordar com o gênero da palavra principal. Se rapaz é masculino, os adjetivos e os artigos utilizados com ele têm que estar no masculino. Agora, o que é que diz o professor Napoleão? Que macho e fêmea, sendo adjetivos, precisam de se flexionar de acordo com o gênero da coisa. Então, seria aí o primeiro, né? O papagaio macho, segundo o professor Napoleão, também deveria ser o papagaio fêmea. A barata macha e a barata fêmea. Tem muita lógica isso que ele está dizendo, porque é um adjetivo. E adjetivo tem... O gênero de barata não é feminino? Por que o adjetivo está no masculino? Aí, na gramática, para poder justificar isso, você vai encontrar... Não, isso é uma concordância ideológica. Concorda com a ideia que ela significa. Então, por que pode punir a pessoa que diz a gente vamos? A gente não tem ideia de plural? Não está substituindo o nós no uso cotidiano? Então, por que punir? A concordância ideológica. Então, serve para algumas coisas, mas não serve para outras. Entenderam qual é a problemática? Bem, mas como é uma lei, isso está lá na NGB, dizendo que tem que concordar macho, a barata macho, mesmo que não seja no mesmo gênero que está a barata, e a barata fêmea. O papagaio macho, o papagaio fêmea. Aí, nesse caso, como está preconizado, ainda que eu discorde, eu acho que o professor Napoleão Mendes de Almeida está correto na observação dele, mas está previsto em lei que é assim, e é com essa previsão legal que a gente vai ser julgado num concurso, por exemplo, ou até numa prova minha. Porque, nesse caso, a lei deve ser cumprida e não discutida, porque eu não faço parte do judiciário. Meus caros, tudo claro até aí? Tem alguma pergunta? Tá de boa, professor. Eu procurei deixar a coisa... Essa gramática é excelente, porque é uma gramática boa para estudar para concurso, para tudo. Você quer uma gramática boa? Olha a grossurinha dela, e tem tudo que você quiser de português aqui. É excelente. E ela não custa mais do que R$20. A pessoa compra isso, passa a vida estudando e aprende muito. Então, vamos para a próxima diapositiva. Ainda sobre o gênero, né? Então, a gente tem os chamados substantivos heterônimos. O que é isso? Que você tem o masculino numa forma e o feminino em outra que não tem nada a ver. Homem e mulher. Isso é um heterônimo. É uma outra palavra para designar o feminino. Homem, mulher, boi, vaca. Cão, cadela. Às vezes, quando eu era pequeno, eu me lembro que, quando a gente estudava isso, dizia o feminino de cachorro é cadela. Não, o feminino de cachorro é cachorra. Cadela é o feminino de cão. Não cão, o diabo, viu? É o cão, o cachorro. Então, repare aqui, a lista também está aqui no material. Deixa eu ver qual é a página. Nesse daqui, que está escaneado lá para vocês, há uns exercícios. Então, eu aconselho vocês vivamente a responderem aqueles exercícios que estão ali, que também servirá para ajudar vocês na hora de fazerem as atividades. Então, não percam essa oportunidade. Está na página 114 do material do livro, né? Agora aí eu já não sei dizer a vocês qual é a página do PDF que isso está. E aí tem, por exemplo, Arlequim, o feminino é Colombina.
arcebispo, arquiepiscopisa. Bispo também, veja, seria episcopisa. Aí tem essas igrejas aí, umas igrejas pentecostais, que tem umas mulheres que se chamam de bispa. É desconhecimento da língua, essas criaturas. Bispo, feminino, episcopisa. Só isso. Não tem que inventar muita coisa, inventar uma palavra nova. Ah, a bispa, não sei o quê. Não, não é bispa, é episcopisa. Não estou questionando se ela é quem deu esse título a ela, mas o correto é esse. Bode, cabra, burro, besta, carneiro, ovelha. Aqui está a lista, eu não vou lê-la, porque vocês já certamente entenderam o que são esses heterônimos. Heterônimos são aquelas palavras que o masculino é uma forma, o feminino é outra completamente distinta. Heterônimo significa é um outro nome. É um outro nome. Não tem nenhum tipo de relação. Que relação existe entre bode e cabra? E isso daí já era assim em latim, porque em latim era capra, cabra, e hircus, o bode. Veja, nenhuma relação. Agora, cavalo e égua, em latim tinha relação, era equus e equa. Então a gente preservou a equa, que deu égua, e o cavalo veio de uma palavra latina que é cabalus, que significava cavalo ruim, pangaré. Então o cavalo vem de uma estirpe não boa e a égua vem de uma de raça, de uma de qualidade. Os substantivos de gênero duvidoso. O que são gêneros duvidosos? É que a gente olhando para eles não sabe exatamente, você não consegue dizer, a não ser que você vá a um dicionário para ver, essa palavra é masculina ou feminina. Então, esses são os gêneros duvidosos. Aí tem afã, que é masculino, o afã, ânsia, trabalho ativo, algos, aqui está dizendo como é a pronúncia, né? O algos, o anátema, axioma, e todos esses em grego. Em grego é complicado, né, dizer, vocês não estudam grego, mas essas palavras terminadas em ema e em oma, normalmente são masculinas. Estratagema, o estratagema. Axioma, qual é outra que tem terminada assim? Não me vem aqui não, mas tem uma outra palavra com essa mesma estrutura. Ágape é masculino, cataclismo, champanha é masculino. Embora, se você disser champanhe, não, é o champanhe mesmo, em francês é masculino. Cônjuge, já falamos dele, né? E aqui estão mais alguns. Esses aqui serão todos masculinos, e essa lista aqui, lá no livro tem uma lista bem maior do que essas. Eu só coloquei alguns aí, né? Então, página 114, 115, 116, tem uma lista de palavras assim. E depois, eu não coloquei aqui, mas tem na página 116 e 117, existe uma coisa interessante que eu queria que vocês observassem lá no material, que que palavras que podem ser masculinas ou femininas, como o diabetes ou a diabetes, tanto faz. Como, por exemplo, laringe, a laringe ou o laringe, que é essa parte superior da garganta. O personagem, a personagem. Porém, com personagem tem uma coisa interessante. Você não pode usar masculino para personagem quando se refira a um ser masculino e a personagem quando se refira a um ser feminino. Você tem que escolher uma e usar sempre ela. Não pode misturar as duas no mesmo discurso. O personagem de Tarcísio Meira foi muito bem feito e a personagem de Glória Pires foi muito bem feita. Não. Você tem que escolher uma. Se é masculino, vão ser todos masculinos. O personagem de Glória Pires e o personagem de Tarcísio Meira, eu sempre uso no feminino. A personagem de Tarcísio Meira e a personagem de Glória Pires. Por que eu faço isso? Porque a regra geral do português é que as palavras que terminam em agem são todas femininas. Agem, ugem, por exemplo, ferrugem, a ferrugem, garagem, a garagem. Então, por regra, essa coisa de usar personagem como masculino, parece-me que foi Machado de Assis que começou com isso, porque em francês, essa palavra, todas essas que terminam em francês, terminam em age, são todas masculinas. Então, Machado de Assis, nas críticas que ele fazia de teatro, ele usava o personagem. Mas é um galicismo isso, é um francesismo.
Como foi Machado de Assis que usou, isso entra para a língua. Se fosse eu choveria críticas dizendo que eu estava querendo importar coisa do francês para cá, mas foi Machado de Assis, aí eles liberam. Então, mas aí lembre-se disso, você tem que escolher. Se você vai usar masculino, você sempre vai utilizar masculino. Se vai usar feminino, sempre vai utilizar masculino. Não pode misturar as duas no mesmo texto. Você tem que escolher uma para o resto da sua vida. É uma escolha mais dura do que a de casar, porque a morte separa o casamento, mas essa daqui nem a morte vai separar. E aí tem umas lá que são mudança de gênero e mudança de sentido. Tem umas palavras que significam uma coisa no masculino e quando é o feminino significa outro completamente diferente. Por exemplo, você tem a palavra língua. A língua é o órgão do corpo ou o idioma. Mas se você disser língua, é o intérprete, o tradutor. Claro, é uma expressão que não se usa mais hoje em dia. Antigamente você tinha bandeira, a bandeira e o bandeira. O bandeira era aquele camaradinha que no exército carregava a bandeira que identificava a nação ou a legião que pertencia, né? Era o bandeira. Então, dependendo do gênero, a palavra mudava de significado. Então, isso aí estão lá nas páginas 116 e 117. Dê uma olhadinha, eu não botei slide para isso, mas tem um outro aqui que está na página 116 e esse eu tive o cuidado de colocá-lo aqui para a gente, que foi o gênero das siglas. Então, quando a gente vai falar o gênero de uma sigla, notem, em português, não só em português, em outras línguas, italiano acontece isso, espanhol acontece isso, acho que em inglês acontece coisa semelhante, embora em inglês não tenha muito clara a noção de gênero. Você tem algumas coisas que indicam o gênero especificamente no adjetivo. Mas veja, você tem o artigo é o mesmo, para masculino, feminino, singular ou plural. Então, não é uma coisa muito clara. Mas você tem adjetivos, em inglês, por exemplo, que só se usa com palavras femininas. Pretty. Alguns vão chamar pretty. Pretty é sempre uma palavra feminina, é sempre um adjetivo feminino. Você não pode dizer he is a pretty man. Não pode. Não pode. A pretty woman. Uma linda mulher. Um homem você vai utilizar handsome. Então, são raríssimos casos que em inglês, por exemplo, eles admitem, porque essa noção de gênero não é alguma coisa muito importante no inglês. Mas é importante em todas as línguas de origem latina. Porque isso mesmo era importante no latim. Então, veja, quando a gente vai falar de sigla, como é que a gente sabe qual é o gênero de uma sigla? Pela primeira palavra. Então, você tem aqui FUNAI, fundação. Fundação é feminino, então vai ser a FUNAI. IFAL, instituto. Instituto é masculino, então é o IFAL. Vocês vão ver, talvez escutem na rua, algumas pessoas dizerem a IFAL. Mas dizem isso porque antes o IFAL chamava-se Escola Técnica Federal de Alagoas. ETFAL. Escola é feminino, então era a ETFAL. E as pessoas, quando mudaram para IFAL, imaginam que IFAL ainda é a ETFAL. E por isso, algumas pessoas, eu às vezes escuto nos ônibus isso, pessoas dizerem, eu estou indo para a IFAL. Acontece, mas é um erro por conta da sigla antiga do Instituto, que designava Escola Técnica Federal de Alagoas. Quando eu estudei aí, chamava-se Escola Técnica. UFAL. A primeira palavra é universidade, então é a UFAL. ONU, organização, a ONU. Estados Unidos da América. Veja, aqui é interessante porque significa estados, masculino plural. Então, se você quiser dizer sem abrir, sem dizer a sigla inteira, você vai dizer US EWA. Em italiano, eles dizem li usa. Porque USA, que é o termo americano, né, que eles usam em inglês, é United States of America, em italiano eles usam USA mesmo, eles não têm em italiano, como a gente tem a sigla em português para isso. Então eles usam americano, mas eles botam o artigo no plural, masculino plural, e usa. E COLIC, que é a minha coordenação de linguagens e códigos. Então, coordenação a primeira, a COLIC.
Agora vamos para o segundo aspecto, que é a flexão de número. Veja, isso aí tem algumas coisas que a gente precisa pontuar, mas outras são extremamente intuitivas. A regra geral é essa primeira aqui. Olha. Se a palavra termina em vogal ou em ditongo oral, a regra geral em português, vamos dizer, o que é que indica o plural em português? O S, o som S. Agora, existem situações em que a gente consegue colocar esse som S sem precisar de uma, vamos dizer, uma vogal de ligação. Você só faz juntar e pronto. Se a palavra terminar em vogal ou se ela terminar em ditongo oral. E aí você tem, por exemplo, cajá, cajás, imã, imãs, urubu, urubus, pai, pais, céus, céus, relógio, ditongo oral, relógios. Se a palavra terminar em al, el, ol, ul, veja que aqui não está as palavras com il, porque elas têm uma regra particular. É só trocar o L por is. Então, canal, canais. Anzol, anzóis. Jogral, jograis. Sol, sóis. Nobel, Nobel. O acento é aqui. Tem muita gente que diz, o prêmio Nobel. Nobel é em inglês. Em português é o prêmio Nobel. Nobéis. Paul, que é um tipo de terreno alagado, um tipo de um pântano, uma coisa assim. Paul, pauis. Noel, noéis. Exceções, a palavra mal, que é um advérbio, males, cônsul, cônsules e gol, que em português do Brasil faz gols, em português do Portugal segue essa regra aqui, faz goles. Então, mal, males, cônsul, cônsules e gol, lá para eles, goles, para cá para nós, como no inglês, goals. Quando a gente tiver a palavra terminada em il, a gente vai ter, se ela é oxítona, quer dizer, se a sílaba forte é a última, fuzilo. Ou se ela é proparoxítona, tipo fóssil. Se ela for forte, a última sílaba, oxítona, a gente troca o il por is. A mesma regra daqui. Não, não é a mesma regra. Porque aqui trocou o L por is, o A continuou. Aqui troca o il, troca o L por um S, né? Barril, barris, fuzil, fuzis, funil, funis, projetil, esse daqui é ela tem a limite, eu não uso essa forma projetil, eu uso projétil, que ela está aqui, ó. Então eu faço o plural de outro jeito. Réptil, eu uso réptil, esse daqui, não reptil. Essas formas aqui são mais desusadas. Esmeril, esmeris, fuzil, fuzis. Se for paroxítona, você troca o IL por ES. Fóssil, fósseis. Projétil, projéteis. Réptil, répteis. Têxtil, têxteis. Fusível, fusíveis. Se terminar em consoante, aqui só botou R ou Z porque são as terminações mais comuns, né, que a gente tem. Porque a de L já está aqui. Se terminou em R ou Z, é só acrescentar o ES. Altar, altares. Cor, cores. Par, pares. Éter, éteres. Giz, gizes. Gravidez, gravidezes. Não está aqui. Estupidez, estupidez. Está aqui. Gravidez, gravidezes. Hambúrguer, hambúrgueres. Essas palavras aqui, o acento muda de lugar, porque senão elas ficariam, como a gente chama em gramática, elas ficariam sobreesdrúxulas, quer dizer, a sílaba tônica ficaria na quarta última sílaba. Então você tem júnior, se você só fosse acrescentar o ES, ficaria júniores, júniores. 1, 2, 3, 4. Aí por isso a gente muda para a sílaba forte aqui, juniores. Júpiter, não sei nem por que eu deixei Júpiter, eu tinha apagado Lúcifer, mas Júpiter também, só tem um planeta Júpiter, e se você estuda mitologia, só vai ter um deus chamado Júpiter. Então não tem muito sentido aqui, a não ser que você se refira aos Júpiteres como sendo um planeta e o deus. E sênior, seniores. Exceção é a palavra caráter, eu sempre uso com um C aqui, né? Carácter, que vai ser exatamente por causa desse plural, porque aqui não tem C e no plural ele obrigatoriamente tem que aparecer. Então eu sempre uso carácter e caracteres, obrigatoriamente o acento muda. Caracteres. Quando a palavra termina em S, aí se ela for monossílaba ou se ela for um oxítona, é só você acrescentar ES. E aqui está, as, aquela carta do baralho, ases. Deus, deuses.
adeus, adeuses, freguês, fregueses, oxítonas, obus, obuses, obus, obuses, país, países, res, gado jovem, vaca jovem, que nem é uma vaca adolescente, na verdade, reses, lilás, lilases. Se elas forem paroxítonas ou proparoxítonas, elas são invariáveis. Então você tem o atlas, os atlas, o ônibus, os ônibus, o pires, os pires. Palavra cais e x são os cais, e mais cos faz os coses. Segue a regra daqui, né? Do oxígeno. Ele ou não varia, você pode não variar. Cos é a parte da roupa que fica na cintura. Se a palavra termina em M, você tem que mudar para NS. Álbuns, jovens, jovens, não tem segredo. Se termina em N, aí vai variar. Você pode ter em NS ou INES. Os substantivos terminados em N fazem o plural com acréscimo de S, pura e simplesmente. Hífen, hífens. Pólen, pólens. Espécimen, espécimens. Neutro, neutros. Íon, íons. Ou você pode ter a variação conforme está aqui. Abdômen ou abdômen, vai ter abdômen, abdômens e abdômenes. Dolmen, dolmens ou dolmenes. E por aí vai. Agora, cânon sempre vai ter só a forma cânones. Terminado em X são invariáveis. Quer dizer, não tem forma de plural. Afênis, vejam que eu estou pronunciando fênis, não fênix. Essa pronúncia não é uma pronúncia brasileira. Essa pronúncia fênix é uma pronúncia do inglês. Em português, ela se pronuncia fênis. Assim como cálice, uma variante de cálice, que é escrito com X, também é dito cálice. O X final era dito S no português. E aí, hoje, não sei por que razão, estão usando essa... Aí, tórax, aqui já é com X, ônix e cóccix, que é pronunciado, mas aqui é pronunciado como S. Afênis, as fênis. O tórax, os tórax. O ônix, que é um tipo de pedra, os ônix. O cóccix, que é aquele último ossinho da coluna vertebral, os cóccix. Plural dos diminutivos, esse aqui é interessante, porque, veja, você tem balãozinho. Como é que faz o plural disso? O plural é feito aqui no meio e no fim. Não é só acrescentar o S final. Se é balão, você vai fazer balõezinhos. O S aqui desaparece porque o Z já estava aqui, né? Papelzinho, papeizinhos. E por aí vai. Esses substantivos são só usados no plural. Aqui tem duas coisas, né? Que são chamados de pluralícios ou também pluralia tantum. São dois nomes também que aparecem nas gramáticas. Os afazeres, os Estados Unidos, os Alpes, os Andes, os anais, as costas, parte do corpo, e os óculos. Aqui estão os outros, é só vocês depois darem... As cães são os cabelos brancos, as bodas, celebração de casamento, os parabéns, as olheiras, os óculos já estavam aqui. Eu procurei tanto, não vi e acrescentei, mas eles já estão aqui. Agora, essa parte aqui não está no material, isso daqui. Está num outro, eu deixei lá no CIGAR. Então, lá no CIGAR vocês vão encontrar, nessa aula do módulo 4, o escaneamento da parte de classe de palavras aqui do livro do Mazzaroto. Os slides dessa aula também já estão lá. E esse material daqui está lá chamado, um outro PDF chamado O Plural de Ão. Isso aqui eu encontrei numa revista que eu assinava há muitos anos, chamada Língua Portuguesa, e que o camarada fez um resumo perfeito. Quando a gente vai olhar nas gramáticas, como se faz o plural das palavras em ão, você sai dali sabendo uma coisa, que nunca vai aprender. Por quê? Uns vão fazer que, para você aprender, você vai ter que saber latim, espanhol. O que faz esse autor, o autor desse texto, eu não botei aí, não dei os créditos a ele, mas no PDF está dito quem é o autor. Eu não me lembro agora. Deixa eu ver aqui. E aí eu já dou crédito aqui no vídeo, né?
Bom, abriu. Estava travado aqui o meu leitor do PDF. Quem é o autor disso? José Augusto Carvalho. Quem é ele? Ele é doutor em português pela Universidade de São Paulo, a USP. Então, isso daí foi na revista Língua Portuguesa, ano 1, número 7 de 2006. Estava na página 50 dessa revista. Então, foi de lá que apareceu isso em um texto fabuloso. Então, vamos lá. A regra geral, vamos ver aqui, ele dá duas regras gerais, depois tem uns casos particulares. Regra geral, as paroxítonas, o acento está na penúltima sílaba, o plural é sempre ãos, então você vai ter bênção, bênção, sílaba forte, a penúltima, bênçãos, órgão, sótão, sótãos. Se forem oxítonas, o plural é ões, então você tem, e aí ele divide em 3 grupos. Os aumentativos ou falsos aumentativos. Por exemplo, aquelas palavras que parecem um aumentativo. Botão, parece o aumentativo de bota, né? Então você tem botão, botões, porque ela é oxítona. Então aqui está, botões. Torrão, de torre, é um torrão. Torrão natal, torrões. Escovão, de escova, escovões. Caixão, aumentativo de caixa, né? Parece. Mas você sabe que caixão é onde bota o defunto. Caixões. Limão, parece o aumentativo de lima, mas é uma outra fruta. Limões. Baião, o aumentativo de baio, que é um tipo, uma cor de cavalo. Baiões. Anão, como se fosse aumentativo de ana, anões. Os nomes em que ão designa origem, proveniência ou agente, vai ser ons também. Então você tem saxão, saxões, que vem da Saxônia, que são os germânicos. Bretões, bretão vem da Inglaterra. Era uma tribo que existia na Inglaterra, os bretões. Comilões, que come muito, indica agente, né, que come muito. Babão, que baba muito, babões. E beberrões, que bebe muito, agente. Beberrões. Todos os nomes femininos serão com plural em ões. A visão, as visões, razões, estações, paixões. E os nomes que têm forma igual a de verbos. Porões, porão, que é o verbo por, né? E o porão, a parte da casa. Porões. Serões, o serão, o verbo ser, eles serão, serão, serões. Verões, de verão, o futuro de ver, verões. E agora, os casos particulares, aí está aqui, olha, regra dos cognatos. Nome, porque existem alguns substantivos terminados em ão que vão ter somente um plural, uma forma de plural. Há outros que vão ter 2 e há outros que vão ter 3 formas diferentes. Então, com essas regras daí, você consegue saber quem vai ter mais de uma forma. Então, aqui ele diz, nomes que apresentam cognatos, palavras da mesma família fazem plural em ãos, quando o A desse ditongo ão permanece seguido de N. Eu tenho uma teoria que esse tio, a forma do tio é um N, que estava aqui entre essas duas vogais, que em português tem uma regra no processo de evolução que diz assim, uma consoante entre 2 vogais tende a desaparecer. No caso do N, ele desapareceu, mas ele deixou a nasalização. Então, eu digo que a gente pegou o N e colocou lá em cima. Tanto que, se você olhar a forma do tio, ele parece um N maiúsculo, só que arredondado. Em vez de, como a gente faz quadradinho, ele é arredondadozinho. Então, se o A permanecer e depois dele aparecer o N, que estava aqui em cima, desceu, aí, com qualquer outra vogal, menos o I. Então, você tem vilão, você tem vilania, vilanaço, o plural vai ser em ãos. Artesão, artesanato. Irmão, irmanar, vai dar irmãos. Verãos. Então, veja que a gente já viu verões, e agora apareceu verãos. Já tem 2 plurais para verão. Você vê aqui a palavra veraneio. Anão, a gente viu anões no slide passado, e agora você tem, por exemplo, a palavra anano, que é o nome de científico, e aí anãos. 2 formas para anão também. Vai ter plural em ães, os nomes cujos cognatos, né, cujas palavras de mesma família, conservam o A, o N, de que a gente falou antes, mas agora só com a vogal I. Então você tem anães, que a gente já viu, olha, anões,
anãos e agora anães. 3 formas para a mesma palavra. Nanico. Capitães, capitania. Vilães, vilania. Aqui era vilanaço. Eu botei vilania aqui, mas aqui não cabia, porque não pode ser o I. Charlatães, charlatanice. Olha, o N e o I. Vai ser em ons os nomes que... Ixi, que aqui eu deixei ao contrário, eu escrevi de trás para frente. O quê? Que mudam a vogal A do ditongo em O, ou em IO. Nos cognatos. Leões, por exemplo, leonino. Mudou leão, mudou para leonino, aí vai leões. Mamões, mamoeiro. Ferrões, ferroada. O A mudou em O. Ferrão, ferroada. Fração, fracionar. Funções, funcionário. Feijões, feijão, feijoada. O A mudou em O. E aí vai. Aqui, plural de número ainda, né? Aliás, a flexão de número. O plural com metafonia. O que significa isso? Que você pronuncia no singular a palavra aberta, por exemplo, e no plural vai ser fechado. Ou o contrário, ela vai ter um som fechado no singular e aberto no plural. Aí você tem, por exemplo, caroço, caroços, porco, porcos. Existe uma regra que serve muitas vezes, mas ela é muito limitada. Por exemplo, se você pegar o feminino, porco, qual é o feminino de porco? Porca. Então, o plural vai ser aberto. Isso se aplica em muitos casos, mas não resolve o problema. Por exemplo, você tem a palavra senhor, o plural, o feminino é senhora, mas o plural de senhor não é senhores, é senhora, senhores. Isso acontece porque antigamente a palavra senhora, tanto que essas mulheres mais, vamos dizer, da alta sociedade, são as senhoras. Antigamente só existia a forma fechada, como você tem doutor, doutora, senhor, senhora. Aí não sei por que razão, de uns anos para cá, senhora passou a ser pronunciada como senhora. Mas é por isso que a regra de senhora não se aplica, porque isso é uma novidade, essa pronúncia aberta é uma novidade no português, não é alguma coisa que sempre foi assim. E aí estão algumas que você tem no singular ele é aberto e no plural acordo, acordos, né? Ele não varia. Isso aqui não tem metafonia. Metafonia quer dizer um som diferente. Aqui é diferente, porque aqui é fechado, aqui é aberto. Agora aqui não há metafonia. O que há é homofonia, o mesmo som. Acordo, acordos. Adorno, adornos. Cachorro, cachorra. E o plural faz cachorros, porque cachorra é fechado, cachorros também vai ser fechado. O plural dos compostos. A regra geral é que vai mudar a segunda, vão mudar aqueles que sejam substantivos e adjetivos, numerais ordinais e pronomes adjetivos. Os demais ficam invariáveis. Então você tem aluno, mestre, alunos, mestres. Banho, Maria, banhos, Marias. Banho, substantivo, Maria, substantivo. Variam os dois. Substantivo mais substantivo. Substantivo mais adjetivo. Água forte, águas fortes. Alto, mor. Altar, mor. Altares, mores. Substantivo, adjetivo. Mor era a forma de antigamente dizer maior. É uma forma chamada apocopada. Adjetivo mais substantivo. Alto relevo, altos relevos. Numerais, pronomes, adjetivos mais substantivos. Segunda-feira, segundas-feiras. Meio-fio, meios-fios. Meio-dia, meios-dias. Padre Nosso, ou Pai Nosso, dá no mesmo. Aqui, Padres Nossos e Pais Nossos. Aqui tem um elemento que só um elemento é variável. Arranha é verbo, então ele não varia. Arranha-céu, os arranha-céus. Caça é verbo, caça-níquel, caça-níqueis. Recém-nascido, os recém-nascidos. Grão-mestre, os grão-mestres. Aqui só varia o primeiro elemento quando o segundo determina o primeiro. Isso é um caso. Alguns já estão dizendo que essa regra não se aplica mais. Então, caneta tinteiro. O que é uma caneta tinteiro? Deixa eu achar aqui um.
Isso daqui é uma caneta tinteiro. Por que isso? Porque tinha esse tipo de caneta aqui. Deixa eu colocar aqui o papel. Esse tipo de caneta que molhava dentro do tinteiro, melava de tinta e escrevia. E aí modernizaram e aqui dentro já tem o potezinho para colocar a tinta. Então, resumiu a situação. Facilitou a vida. Caneta tinteiro. Então, como o segundo elemento determina, não é qualquer tipo de caneta. Porque essa daqui era uma caneta, mas eu tinha que usar o tinteiro. Naquela dali, não. Então, só o segundo, só o primeiro varia, né? Canetas, tinteiro, café concerto, cafés concerto, navio escola, papel moeda, hora-aula, não está aqui, mas deveria estar, hora-aula. O que é uma hora-aula? Essa nossa hora-aula tem 50 minutos. Por isso que o pessoal antigo fala hora de relógio, são 60 minutos. Hora-aula dá 50 minutos. Quando os elementos se unem por meio de preposição, aí só o primeiro varia. Pé de moleque, pés de moleque. Mula sem cabeça, mulas sem cabeça. E por aí vai. Só o último varia. Quando são nomes tipo onomatopeias. Que onomatopeia é aquele que imita os sons da natureza. Então, bem-te-vi é uma onomatopeia, porque parece o som que o passarinho faz. Então, só o último varia, mesmo que ele seja um verbo. Mesmo que vi seja um verbo. Aí, bem-te-vi, tico-tico, tico-ticos, quero-quero, quero-queros, teu-teu, por aí vai. Agora, aí tem essa observação, que pisca-pisca pode ser pisca-piscas ou piscas-piscas. Corre-corre, corres-corres. Mas se eles não vierem separados por hífen, só o último varia. E aqui está uma observação sobre o guarda mais, né? Que ele pode ser um verbo, guarda-comida, guarda-chuva, guarda-louça. E ele pode ser um adjetivo, tipo um soldado, guarda-civil, guarda-mor, guarda-florestal, guarda-noturno. Como é que você vai saber se o guarda é um substantivo? Se o segundo elemento for um adjetivo, civil, mor, florestal, noturno. Se for um substantivo, guarda-comida, guarda-chuva, guarda-louça, guarda-roupa, guarda-pó. Se for um substantivo, isso aqui é verbo, portanto não varia. Ele é invariável, só varia o segundo. Guarda-comidas, guarda-chuvas. Se for um substantivo, nesse caso se aqui for um adjetivo, variam os dois. Guarda-civis, guarda-mores, guardas florestais. E o sufixo dos aumentativos, que aí a gente já entrou no grau, né? Aça, aço, alhão, aí você tem barcaça, ricaço, grandalhão, corpanzilo, caldeirão, povaréu, bocarra, boca grande, homenzarrão, poetastro, poeta. Geralmente isso aqui tem um sentido ruim. Poetastro é um poeta ruim. Copásio, um copo grande, cabeçorra, cabeçona, lobás e dentuça. E aí que estão os sufixos do diminutivo. Acho, culo, ebre, ejo. E aí tem lobacho, que é um lobo pequeno. Lobás é um lobão, um lobo grande. Lobacho, um lobo pequeno. Montículo, um montinho. Deixa eu guardar aqui isso. Casebre, livreco, lugarejo, viela. Viela é uma rua estreita, rua pequena. Vagonete, poemeto, burrico, flautim, pratinho, florzinha, chuvisco, e aí estão todos eles. E aí, meus caros, olha, com isso a gente terminou muito velozmente, obviamente, a parte de substantivos que está prevista aqui. O que é que eu aconselho a vocês? Vejam todas essas páginas, são bastantes páginas. Vai da página 90
Não, 90 não. 105. Todo esse assunto que a gente viu aí vai da página 105 até a página 138. Ali estão bastantes exercícios. Respondam esses exercícios que vai ajudar vocês na hora de fazer as atividades. Diga, Caio. Ô, professor, você vai disponibilizar isso em PDF ou a gente tem que... Já está lá no CIGA. Tá no cigarro já? Já. Beleza.